quando nós olhamos para o nosso planeta, sejam quais forem as pairagens, em todas as latitudes e longitudes, nós invariavelmente nos deparamos com a dor. A aflição, o sofrimento, não é sem motivo que nós encontramos no Antigo Testamento a referência de que o nosso planeta é um vale de lágrimas. A medicina tem catalogadas enfermidades múltiplas, enfermidades que sempre estão a crescer. Então a gente pode dizer sem nenhuma sombra de dúvida que todos já experimentamos sofrimentos. Qual de nós pode dizer nunca sofri nada, nunca senti dor nenhuma? E quem pode afirmar de sã consciência, nunca vi a adoecer? E quando nós nos baseamos no conceito da Organização Mundial de Saúde acerca da saúde, então nós percebemos como somos enfermos. Porque ali nós temos que saúde é a sensação de completo bem-estar físico, mental e social. E não apenas a ausência de doenças, como nós entendemos. Aliás, há 2 anos atrás, houve uma proposta que está em tramitação para acrescentar o item espiritual nesse conceito. De tal maneira que em breve a OMS estará conceituando saúde como a sensação de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social. Ora, analisando a saúde dessa maneira, é fácil concluir que nós vivemos num planeta doente. Um planeta doente por conta das nossas doenças. E a causa de toda essa enfermidade, a causa de todo esse sofrimento, de toda essa miséria, é a imperfeição humana. É a imperfeição do espírito. Todas as doenças, eu costumo afirmar, elas têm uma base, elas têm a sua origem na imperfeição do espírito. E quando eu afirmo algo dessa maneira, alguém pode pensar, puxa, ele está exagerando. Isso é coisa de espírita. Tudo quer explicar pelo lado espiritual. Mas eu digo para vocês que a causa de todas as doenças encontra-se no espírito. Alguém pode falar, paciência, olha só, a gripe, todos nós sabemos, é causada por um vírus. A medicina sabe muito bem disso. Então, como você afirma que a causa está no espírito? É certo que a gripe é causada por um vírus. Mas, pensemos. Quantas vezes você teve contato com alguém extremamente gripado, e nós sabemos que a gripe é uma virose, é uma doença infecciosa, contagiosa, e quantas vezes nós tivemos contato com alguém bem gripado e não adoecemos? E de outras vezes nós tomamos uma bruta de uma gripe e nem lembramos de contato algum com alguém infectado. Aí essa pessoa vai responder, é muito fácil, é simples responder. É porque no primeiro momento a pessoa estava com o seu sistema imunológico, com o seu sistema de defesa competente. Então, diante daquela carga viral, houve uma reação e se impediu a progressão desses vírus no organismo. No outro momento, a pessoa se encontrava com o seu sistema imunológico um tanto deficiente, daí porque adoeceu. Resposta corretíssima. No entanto,
as pesquisas que têm sido realizadas nas últimas décadas têm demonstrado que as emoções relacionam-se com saúde e doença. Existe um ramo das neurociências, mais ou menos recente, denominado psiconeuroendócrino-imunologia. É um nome bonito, não? Eu vou até repetir. Psiconeuroendócrino-imunologia. O que é isso? Eu disse que é um ramo das neurociências que estuda a comunicação e a interação entre a mente e os sistemas que mantêm o organismo em equilíbrio. Sistema nervoso, sistema endócrino glandular e sistema imunológico de defesa. Quando nós vemos essa definição, observem, onde encontra-se o termo mente, podemos tranquilamente substituir por espírito. Eu gosto de afirmar que os cientistas, no momento em que esbarraram com a realidade do espírito, não sabendo e não querendo aceitar isso, usaram o termo mente. Mas, quando se pede uma definição de mente, dependendo de quem vai responder, de qual área a pessoa pertence, a resposta é sempre limitada. Dentro da visão espírita, esse conceito se amplifica. Então a gente pode dizer que a psiconeuroendocrinologia é uma ciência que estuda a relação, a interação, a comunicação do espírito com esses sistemas básicos para o equilíbrio do corpo. E os estudos, eu dizia, mostram uma relação entre emoções, sentimentos e saúde ou doença. Ora, quem pensa é o espírito. Quem sente é o espírito. As emoções são o espelho do que vai no íntimo de cada espírito, de cada ser. O doutor Geraldo José Baloni, aqui de São Paulo, médico psiquiatra, já foi presidente da Associação Paulista de Psiquiatria Clínica. No seu livro chamado Da Emoção à Lesão, fantástico livro que faz uma relação com as doenças psicossomáticas, ele afirma o seguinte: os estudos hoje permitem que afirmemos que as emoções positivas potencializam a saúde, enquanto as emoções negativas tendem a comprometê-la. O que são as emoções positivas? São aquelas que causam bem-estar. Então nós temos amor, alegria, otimismo. Tudo isso é emoção positiva, causa bem-estar. As emoções negativas são as que causam mal-estar. Raiva, ódio, tristeza, pessimismo. Então, há estudos que demonstram claramente que manter emoções negativas acabam levando ao adoecimento. Então, dentro disso que a ciência constata a cada dia, nós vamos perceber a realidade daquilo que os grandes mestres nos têm ensinado, em especial Jesus de Nazaré, o nosso grande amigo, quando nos exorta ao amor. Daqui em breve, os terapeutas estarão receitando amor, vivência de amor 3 vezes ao dia, para a saúde, para se manter o equilíbrio do corpo. Então, quando Jesus faz da vida um aprendizado para o amor, vocês lembram, ele afirma categoricamente: toda a lei e os profetas resumem-se em amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
Então, tudo que a gente experiencia na vida, todas as nossas oportunidades reencarnatórias, têm por objetivo desenvolver esse sentimento que nos assemelha a Deus, que demonstra a nossa filiação divina. E nós vamos encontrar, por exemplo, uma passagem que eu gosto de citar para a gente poder refletir. Lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 44, Jesus nos exorta: amai os vossos inimigos. Fazei o bem pelos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Lindo, todo mundo acha. Ah, mas que poético, que beleza. Então vamos seguir. Não, peraí, também isso é coisa de Jesus. Amar aos inimigos? Vejam só, como é que eu posso amar aquele que me fez mal? Aquele que me quer mal? Aquele que pode ainda repetir a dose? Não dá. E, no entanto, é preciso. Mas o nosso grave problema é porque nós temos uma única palavra para falar de um sentimento que é o amor. No entanto, nós nos encontramos em uma fase distanciada do amor maior. Nós estamos aprendendo a amar. Quando nós nascemos, via de regra, somos recebidos pelos nossos pais. E quando já não trazemos um afeto desenvolvido por eles, nós criamos, por conta do carinho, do apoio, da acolhida, e passamos a experimentar o amor de filho para pais. Logo, reunidos com os irmãos, nós passamos a desenvolver um afeto específico, o amor pelos nossos irmãos consanguíneos, o amor fraternal. Mais crescidos, vamos para a escola e vivenciamos as relações sociais e vamos tendo afinidades por algumas outras pessoas que tornamos amigas. E vamos amplificar essa vivência do amor fraternal. Crescemos, conhecemos aquela pessoa, começa o coração a bater mais forte, e nós nos aproximamos, casamos, e vamos experimentar o amor conjugal. Vêm os filhos, e nós experimentamos o amor paterno, maternal. Vêm os netos, e assim a coisa caminha durante a vida. Agora pergunto para vocês, o amor que nós temos pelo nosso pai, ou pela nossa mãe, é o mesmo que temos pelo filho? Não, não é. E, no entanto, tudo é amor. O amor que nós temos pelo irmão é o mesmo que temos pelo cônjuge, pelo marido, pela esposa? Também não é. Mas tudo é amor. Nós estamos, nesta encarnação, tendo várias frentes para o aprendizado do amor, várias nuances de amor, para que um dia, após várias encarnações, nós possamos fazer uma síntese de todas essas experiências e chegar ao patamar maior do amor incondicional, que é o amor de cujo exemplo nós temos em Jesus, o exemplo mais palpável. Então, amar aos inimigos, o nosso problema, é porque nós pensamos que amar ao inimigo é ter por ele o mesmo amor que temos pelo amigo. Nesse sentido, o Espiritismo vem nos esclarecer, como aliás em tudo. E Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11º, item 3, fazendo análise dessa passagem do Evangelho de Mateus, ensina-nos: amar aos inimigos não é ter por eles um sentimento que não é natural, pois que o contato com o amigo faz bater o coração de forma diferente do contato com o inimigo. Amar aos inimigos, prossegue Kardec, é não ter por eles ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes incondicionalmente e sem segundas intenções
pelo mal que nos fizeram. Aí vocês falam assim, puxa, ia tão bem. Quando falou assim, amar ao inimigo não é a mesma coisa de amar ao amigo, eu fiquei tão satisfeito, mas esse finalzinho de Kardec complica. Porque ele termina dizendo que é preciso perdoar incondicionalmente e sem segundas intenções. Ora, eu não sei o que é pior. Se amar ao inimigo ou se perdoar. É tão difícil perdoar, porque essa coisa do perdão não está ao nosso alcance. Eu não tenho como perdoar alguém que me agrediu. E, no entanto, todos os mestres, e em especial Jesus, fala-nos da necessidade do perdão. Observem algumas passagens do Evangelho. Tem uma passagem, o Pai Nosso, por exemplo, quando os discípulos perguntam ou pedem, mestre, ensina-nos a orar. E todos nós repetimos essa oração, a oração dominical, ou o Pai Nosso, algumas vezes, sem nos apercebermos que estamos nos comprometendo. Porque a passagem que fala do perdão, imagina nós dizendo assim, perdoai-nos as ofensas, as nossas ofensas, como perdoamos aos nossos ofensores. Olha só, nós estamos nos comprometendo se nós não conseguimos perdoar. Ou seja, a gente não quer o perdão de Deus. É por isso que eu já faço assim, perdoai-me as ofensas, assim como eu deveria perdoar os meus ofensores. Eu já não me comprometo. Porque Jesus fala sobre essa necessidade. Em outro momento, no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, versículo 15, eu penso que devia estar havendo alguma dificuldade de relacionamento entre os apóstolos. Vocês sabem que os apóstolos muito frequentemente se desentendiam. A igreja depois colocou-os como santos. Eles eram espíritos com muita vontade de acertar, com muito amor por Jesus, mas espíritos com dificuldades ainda, imperfeitos. É só estudar os evangelhos que nós vemos lá as dissensões, vez ou outra. Então eu penso que havia alguma dificuldade no relacionamento deles. E Jesus, como grande pedagogo, grande educador, ele usava a pedagogia do cotidiano. Ou seja, ele aproveitava as ocasiões, as situações para ensinar. Então, certamente, percebendo a animosidade reinante entre alguns deles, voltou-se e falou assim, se o teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o, somente tu e ele. Se ele te ouvir, ganho terás o teu irmão. E a confusão devia ser com Pedro. Pedro, aquele apóstolo vigoroso, de grande coração, mas intempestivo em algumas situações, ele chega-se, e isso é descrito no mesmo evangelho, no mesmo capítulo, versículo 21, ele se achega a Jesus e diz, mestre. E aí eu digo que ele tinha alguma pecinha brasileira, vocês vão ver por quê. Porque ele já tinha ouvido Jesus falar do perdão como necessidade, mas ele, como não estava conseguindo, ele chega tentando obter algum furo. Ele fala, Senhor, até quando o meu irmão pode pecar contra mim para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Arrisca ele. Vocês sabem bem que no Oriente o número 7 era um número cabalístico, não significava o valor absoluto, mas muitas vezes. Mas ele estava perguntando, quem sabe havia uma brechinha para ele poder ficar a questão do brasileiro. E Jesus, com muito maior sabedoria, percebendo a dificuldade de Pedro, responde, eu não te digo que até 7 vezes, Pedro, mas até 70 vezes 7 vezes. Olha só, se 7 já era um número imenso, imagina 70, um múltiplo, 10 vezes de 7, vezes 7. Então, é toda vez, toda ofensa. O Chico uma vez perguntou, o nosso Chico Xavier, muito conhecido de todos nós, pela sua obra, pela sua vida, em uma determinada ocasião, contam
Ele estava estudando essa passagem do Evangelho e voltou-se para o Emanuel e falou, eu chamo Emanuel porque o Freitas Nobre, um grande político brasileiro e espírita, aliás do Ceará, mas foi político aqui em São Paulo, ele estudou e descobriu que o padre Manuel da Nóbrega, ele assinava Manuel. Aí por isso eu falo Emanuel, não Emmanuel como muita gente chama. Pois é, então ele perguntou, ô Emanuel, ele chamava assim. Quer dizer então que eu tenho que perdoar 490 vezes? E o Emanuel, como sempre, incisivo e direto, falou assim, cada ofensa, Chico, cada ofensa. Ou seja, perdoa sempre. E nós vamos ver as diversas passagens de Jesus conclamando-nos ao perdão. Além disso, a própria doutrina espírita vem de maneira pragmática, objetiva, demonstrar a importância do perdão. Os espíritos, através da mediunidade, especialmente nas reuniões de desobsessão, vêm trazer o seu testemunho acerca do grande problema que é não perdoar. O ódio, a mágoa, o ressentimento que se projeta ao longo dos tempos, de encarnação em encarnação, fazendo sofrer. No meu livro, O Valor Terapêutico do Perdão, eu descrevo uma passagem contada pelo espírito Irmão X, Humberto de Campos, grande escritor brasileiro com esse pseudônimo, através do Chico Xavier, no livro Contos e Apólogos, no capítulo 11. Ele narra uma história de uma jovem, como uma jovem comum dos nossos tempos, que engravida. Ora, aquele espírito que ela acabou engravidando era um espírito litigante. Era um inimigo seu do passado, mas eles haviam decidido, nessa encarnação, nascerem como mãe e filho, numa tentativa para resolver as pendengas pretéritas. E ela engravidou, mas engravidou uma gravidez indesejada, porque vocês sabem que quando chega na Terra, quando encarna, a gente esquece meio as coisas, e vem a ideia, mas a gente vai passando para frente. E numa relação um tanto quanto irresponsável, como o espírito deveria reencarnar, estava próximo a ela, vulnerável à reencarnação, ele acabou sendo, digamos, tragado pelo campo magnético que se formou no momento da relação sexual e foi então reencarnar. E ela, quando soube que estava grávida, não aceitou. Pensando que estava falando de si para consigo, que estava em um solilóquio, ela disse assim, eu vou te tirar, eu não te quero. Como então vou eu prejudicar a minha vida com um bastardo desse? Não, de jeito nenhum, em hipótese alguma, eu vou tirar. E o espírito que estava no começo da gravidez, ainda tinha um tanto de consciência, falava, não faça isso. Nós precisamos resolver os nossos problemas, as nossas intrigas. Nós temos que viver como mãe e filho, não faz isso. E ela continuou teimosamente até que fez o aborto. E o espírito, ao ser abortado, retomou toda aquela potencialidade de ódio que havia guardado e explodiu. Explodiu com o desejo de vingança e passou a persegui-la fortemente. De tal maneira que ela findou por adoecer e acabou desencarnando antes do tempo, em decorrência da perseguição do espírito que se tornou seu obsessor. E conta, irmão X, que no mundo espiritual eles continuaram digladiando, lutando, dizendo impropérios, perseguindo um ao outro, durante um tempo. Até que a providência divina, como sempre, a misericórdia de Deus, como sempre, arrasta-nos para outras oportunidades. E os dois foram compulsoriamente arrastados para uma outra encarnação. E nasceram como irmãos chifópagos. Aqueles bebês ligados um ao outro, que o pessoal chama de bebês siameses. É chamado chifópago porque um dos lugares mais comuns em que estão ligados é por uma parte inferior desse osso do peito, do meio do peito, que é o externo.
e a ponta chama-se apêndice tifoide. Um nome esquisito, não? Mas então chifópagos por isso. E eles nasceram como irmãos chifópagos, porque agora teriam que se suportar um ao outro. Vocês sabem que apesar da medicina hoje poder fazer uma cirurgia separando-os, nem sempre, dependendo dos órgãos em comum. Então eles estavam juntos por força da lei para aprenderem a se tolerar. Afinal de contas, tinham um corpo com uma parte do corpo em comum. E assim, se nós quiséssemos, passaríamos a noite contando casos de sofrimentos, de dramas, simplesmente resultantes da incapacidade de perdoar, do ódio e da mágoa mantidos. Mas eu dizia que a ciência hoje demonstra que nós precisamos ter bons sentimentos, boas emoções. O próprio Dr. Geraldo José Baloni, naquele livro que eu citei agora há pouco, ele diz que das emoções negativas, a ansiedade e a raiva são as com maior potencialidade para a destruição. E o Dr. Carl Simonton e a sua mulher, Stephanie Matthew Simonton, dois médicos oncologistas, quer dizer, com especialidade em câncer, norte-americanos, com o trabalho de décadas com pacientes com câncer, eles chegam a afirmar o seguinte: uma inclinação para guardar ressentimentos e uma marcada incapacidade para o perdão são a característica psicológica-chave dos pacientes com câncer. Atenção, eu não estou dizendo que todo mundo que tem câncer é porque não perdoou, não é isso. O que nós estamos dizendo é que pessoas com potencialidade para o câncer, mantendo raiva, ódio, podem vir a desenvolver a doença. Tem muitas chances de desenvolver a doença. Nós encontramos isso na prática. Já sabíamos mais ou menos de forma empírica. Hoje a ciência está demonstrando. Claro que a doença que a pessoa vai ter depende da sua personalidade. A medicina psicossomática, que passou a demonstrar a ação do problema emocional psicológico com o adoecimento do corpo, já classifica 3 categorias de personalidades, as chamadas personalidades psicossomáticas. Uma delas é a personalidade do tipo C, essa em que a pessoa ela guarda rancor, ela mantém essa raiva incontida dentro do peito. E um outro tipo é a personalidade do tipo A. São pessoas ambiciosas, imediatistas, de grande trabalho, de grande produtividade, com raiva intensa, com acessos de raiva. Então essas pessoas costumam ter doenças cardiovasculares, hipertensão, infarto do miocárdio, AVC, acidente vascular cerebral, os derrames cerebrais, coisas assim. E o Dr. Redford Williams é um médico norte-americano, formado pela Universidade de Harvard. Ele, num livro que não foi traduzido para o português, chamado Coração, eu vou fazer uma tradução livre, Coração Confiante, ele diz o seguinte, que na personalidade do tipo A, o que é mais problemático é a raiva. Então a gente já percebe que ter raiva, manter a raiva, guardar o ressentimento, viver nessa, digamos, situação de ódio, nessa dimensão do ódio faz mal. É mal, é ruim para a saúde do corpo. Então quando Jesus nos conclama ao perdão, não é apenas uma coisa ético-espiritual, não. É também. Mas é também um conselho para a saúde integral, para a saúde do corpo e do espírito. Não apenas do espírito, mas também do corpo. É preciso perdoar. O Dr. Simonton, explicando como que a doença pode causar, que o ódio pode chegar ao câncer,
ele criou uma hipótese que hoje está sendo muito aceita. Ele fala o seguinte: todos nós liberamos células cancerosas. Porque o que é uma célula cancerosa? É uma célula que sai do controle geral de reprodução. Porque o nosso organismo, e isso é o espírito quem faz, através do perispírito, ele faz com que, de acordo com as necessidades, determinadas células se multipliquem de alguns órgãos, de tempo em tempo. Então, o que ocorre é que quando uma célula sai desse controle, ela começa a se reproduzir desordenadamente, vai formar um tumor. E esse tumor, essas células, elas podem migrar através do sangue, principalmente, da circulação, para outras regiões do corpo, formando vários tumores. Então, diz o Dr. Simonton e a sua esposa, já desencarnada atualmente, dizia que todos nós produzimos essas células. Mas o nosso sistema de defesa, o nosso sistema imunológico, se ele estiver competente, ele impede, ele destrói essas células. Dr. Geraldo José Balloni, inclusive naquele livro da Emoção à Lesão, fala que essas células NK, elas destroem, são linfócitos, são células sanguíneas que destroem essas células cancerosas. Mas, quando o sistema imunológico se torna incompetente, ela não consegue, e aí aparece o câncer. E como é que chega a esse estado? Uma das explicações, dadas tanto pelo Dr. Balloni, como também pelo Dr. Bernie Siegel, um médico norte-americano, que escreveu um livro que foi best-seller, Amor, Medicina e Milagres, inclusive traduzido para o português. Eles dizem o seguinte, que quando nós temos raiva, ódio ou medo, que são coisas muito próximas, porque raiva, agressividade e medo são sentimentos que na base têm por objetivo manter-nos vivos, na base. O que nós fazemos é exagerar na dose. Então ele fala assim, toda vez que a gente tem uma raiva, ódio, ressentimento, a gente tem uma reação fisiológica, que foi estudada por um fisiologista norte-americano, Dr. Walter Cannon. Em 1934 ele publicou isso, dizendo que quando a gente está diante de um perigo, o nosso corpo se modifica. Então, por exemplo, se você vai passando na rua, ali, e um carro buzina, você tem uma reação momentânea com aumento da pressão arterial, aumento dos batimentos cardíacos, aumento dos movimentos respiratórios, aumento da glicose, do açúcar no sangue, aumento dos hormônios produzidos por uma glândulazinha chamada suprarrenal, adrenalina, noradrenalina e cortisol. E nós vamos ter também o sangue desviado para áreas específicas, cérebro, coração, rins e músculos, para que a gente possa lutar, defendendo ou fugir. Isso acontece com um animal, por exemplo, na selva, diante do predador. Então, se ele não consegue lutar para se proteger, ele foge. Acontece com o nosso corpo também. Por quê? Porque o nosso corpo, ele é um animal. Rigorosamente, nós temos um animal à nossa disposição, que é o nosso corpo. Mas nós não somos o corpo, nós somos o espírito. Nós utilizamos o corpo para viver nessa dimensão material. Agora imagina, se eu que sou espírito, eu que faço sinal para o corpo. Porque o meu cérebro é como um computador. É como eu chamo a parte dura do computador, o hardware do computador. O meu perispírito é como se fosse o software do computador, onde tem os programas. E eu sou o espírito, sou quem manipula o computador. Então imagina o seguinte, se eu estou numa situação de perigo, eu sinalizo via perispírito, eu espírito, sinalizo via perispírito para o meu cérebro, para o meu sistema nervoso, que eu estou em perigo. E o sistema nervoso, então, desencadeia toda aquela reação, que é uma reação mediada pelo sistema nervoso autônomo simpático. Tudo aquilo. Imagina você chegando atrasado para o seu trabalho e alguém fala que o seu chefe quer falar com você. Olha, o homem quer falar contigo. Imagina só, chegando esbaforido, com 1 hora de atraso. Aí você vai falar, paciência, fazer o quê?
Chega assim, senhor, o homem só não diz que você é bonito e bom, o resto ele fala. Não deixa nem você sentar. E você fica ali, imagina, você se sente agredido. Mas é claro que como nós temos razão, a reação de fuga ou luta não funciona aí. Por quê? Eu não vou meter a mão no homem, imagina só. Se eu faço isso, vou preso e ainda perco o emprego. E mas se sai correndo, que não vão dizer de mim. Então a razão diz, não, não sai. Mas eu fico ali, com toda aquela reação, pressão aumentada, frequência cardíaca, frequência respiratória, tudo aquilo que eu falei. E o homem diz, tá bom, vá trabalhar. Aí você sai, ufa. Senta na cadeira, você começa a lembrar de tudo que ele disse. Aí agora você começa a brigar com ele. Tá pensando que eu sou o quê? Mas você que, né? Só que nesse momento, você volta a ter a mesma reação de quem, não sabe por quê? Porque o nosso cérebro, sendo uma máquina, ele não sabe se o problema aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer. Toda vez que eu, espírito, a pensar naquilo, eu sinalizo e vou ter a reação de Cannon. A reação de Cannon é ótima como emergência. Aí você vai para casa, vai dormir, depois de um dia de trabalho. Deita sua cabecinha no travesseiro e ao invés de dormir, o que é que você faz? Começa a pensar na maldita da ofensa. E começa a brigar de novo com ele mentalmente. E o seu corpo, nova reação de Cannon. Toda vez que você brigar com ele, toda vez que você pensar da ofensa, a reação de Cannon. Resultado. Com o tempo, o organismo se desgasta. O Dr. Bernie Siegel, naquele livro que eu falei, Amor, Medicina e Milagres, ele diz assim, as catecolaminas, os hormônios produzidos pela suprarrenal, é que são tóxicos. E eles diminuem a competência do sistema imunológico. Logo, se eu começar a ter raiva e ódio de alguém o tempo todo, eu vou diminuindo a ação do meu sistema de defesa. E eu vou adoecer. É dessa maneira. Então é preciso perdoar. O problema é que você diz, puxa, tudo bem, eu agora estou certo, tenho que perdoar. Mas eu não posso. Porque eu quero razão, mas eu, sentimento, não consigo. Ainda aí nós temos dificuldade. Porque nós também não entendemos o que é o perdão. Da mesma forma como não entendemos o que é o amor, não entendemos o que é perdão. A gente pensa que perdoar é o seguinte, vem de lá, meu querido, mas que bom encontrar o inimigo. Ele fala assim, esqueceu o que eu fiz? O que você fez? Fez alguma coisa? É claro que não é isso. É óbvio que não é isso, porque não dá para esquecer a coisa assim. Você fala, mas os espíritos dizem que é preciso esquecer as ofensas. Sim, mas esse esquecimento das ofensas não é passar uma borracha no cérebro, nas áreas de memória, não. Não dá para fazer isso. Esquecer o passado é libertar-se do jugo da ofensa. É deixar de ser refém da ofensa. Isso que nós mostramos. Eu fico pensando, você imagina, se eu acho que foi injusto o sujeito me agredir, e a gente sempre acha, não é? A gente nunca acha que fez alguma coisa, sempre a gente que o outro que é o culpado. Se eu acho que é injusto, e eu permito que todo dia a ofensa se repita, eu estou sendo pouco inteligente. Eu estou permitindo ser ofendido várias vezes. Então, esquecer a ofensa é se libertar do jugo dela. Como que se faz? Imagina se eu vou deitar e começa a vir a lembrança. Eu digo assim, não, de jeito algum. Você só me ofendeu uma vez, agora não ofende mais. Mas eu posso acabar com o pensamento? Posso. Eu me levanto, nem que tenha que me levantar da cama e fazer outra coisa. Vou fazer outra coisa, vou pensar em outra coisa, eu mudo. No começo é difícil. Mas se você começa a praticar, daqui a pouco você se liberta. E se você se libertar, você já não começa a ter a tal da reação. Então observam, perdoar não é um ato instantâneo. Perdoar é um processo, é um pensar, é um caminho traçado a percorrer. Uma terapeuta norte-americana, Robin Kazartian, em uma obra muito interessante chamada O Livro do Perdão,
pela editora Rocco, ela diz o seguinte: perdoar é uma decisão. Perdoar é uma atitude, é um modo de vida. Não significa ser passivo diante de uma relação que você tem certeza que não é boa para você. Ou seja, nós não precisamos fazer as pazes para perdoar. Você imagina, se eu tivesse que perdoar sempre o outro querendo, eu ficava perdido. Eu ficava refém do outro. Você disse, eu não quero conversa com você. Eu ia ficar preso a ele até a próxima encarnação. Então, perdoar é um ato unilateral. Perdoar é uma estratégia de saúde. Perdoar é um ato inteligente. É um processo. Puxa, que bom, mas será que... Tudo bem, eu já estou agora decidido a perdoar. Mas será que não tinha assim uma formulazinha? Tão bom uma fórmula, eu aplico a fórmula. Bom, fórmula não tem. Mas no meu livro, Valor Terapêutico do Perdão, eu dou algumas sugestões que podem ajudar. Primeira sugestão: faça um autoexame profundo. Se você não teve alguma participação na ofensa, muito comumente a gente participa, de uma forma ou de outra, consciente ou inconscientemente, voluntária ou involuntariamente. Às vezes, sabe o que é? A gente olha para o outro com menosprezo. Olha sempre com menosprezo, de cima para baixo. A gente acha que o outro é pior. A gente é omisso, não quer ouvir o outro dá um sorriso, a gente vira as costas. E o sujeito que já é imperfeito, vai ficando com raiva de você. Um belo dia ele estoura. Aí só se vê o estouro. Então faça um autoexame. Puxa, será que eu, de alguma maneira, não participei? Não dei uma pisadinha no dedão dele? Quem sabe? Porque se eu chego à conclusão que eu também participei, eu já vou amenizar. Eu já vou dar um desconto, afinal de contas, eu também fiz isso. Eu também eu belisquei o sujeito. Mas digamos que você faz assim, olha, eu pensei, fiz um autoexame complexo e não teve nada. Eu cheguei à conclusão que eu não participei em nada. Muito bem. Vamos para a segunda sugestão. Entenda o seu ofensor como espírito ignorante. Atenção, ignorante aqui no sentido etimológico do termo. Lembram que a palavra ignoto significa desconhecido. Então, ignorante é o que desconhece, é o que não sabe das coisas. Porque pensem, existe uma lei de causa e efeito. Tudo que nós fazemos, nós recebemos. Essa lei de causa e efeito tem um objetivo educacional, para que eu possa saber se eu fiz bem ou fiz mal. Ora, se o sujeito me agrediu, se ele foi violento comigo, ele está vulnerável à violência. Ora, para ele se tornar assim vulnerável à violência, só sendo ignorante. Então, pensemos no nosso ofensor como um espírito ignorante, porque nós então deixamos por menos, querem ver? Se o nosso filho pequenino faz uma peraltice daquelas, a gente sabe entender. A gente às vezes admoesta fortemente, mas a gente pensa assim, puxa, é uma criança, não sabe o que está fazendo. Às vezes até ri intimamente, porque ele é uma criança, ele não sabe o que faz. Então o nosso inimigo, o nosso ofensor, sendo ignorante também, não está sabendo o que está fazendo, para ele mesmo. Além disso, compreendamos-lo como um espírito enfermo. Porque todos nós somos enfermos. E você sabe o que vai no íntimo da alma desse companheiro? Você sabe os dramas que ele não conduz? As dores que ele não sente? Dessa encarnação ou da outra encarnação no seu inconsciente, o que nós sabemos? E quando nós vamos visitar um enfermo, você vai visitar uma pessoa enferma no hospital. E ela está muito doente, com muita dor, com muito mal-estar, e digamos que ela lhe trate mal. O que é que você pensa? Coitado, está tão doentinho, que está agressivo, irritado. A doença deixa-nos espíritos imperfeitos, que somos, irritados. Então, se eu entender que o meu ofensor é um espírito enfermo, eu também vou atenuar a falta. Vai ser mais fácil perdoar. Por outro lado,
nós podemos tranquilamente entendê-lo como um instrumento de prova. Nós reencarnamos e no nosso planejamento reencarnatório, nós temos uma missão, nós temos provas e expiações. O que é uma prova? A prova é uma vivência para nos consolidar um aprendizado. O aprendizado que nós fazemos nas encarnações, no progresso espiritual, ele se efetiva enquanto encarnados. Então imaginemos o nosso ofensor como um instrumento de prova. Ele não sabe. E ele assume um débito pela grosseria que me fez. Mas eu posso estar sendo testado. Conta-se que o nosso Chico Xavier, quando começou o seu mediunato na cidade de Pedro Leopoldo, havia um pároco local que todo sermão falava mal do Chico. Espinafrava com o Chico. O Chico é isso, o Chico é o burrico dos espíritos, etc. Sempre falando mal do Chico. E as pessoas iam falar para o Chico. Chico, o padre fulano disse isso, isso e isso de você no sermão. O Chico não ficava com raiva do padre, mas dizia, meu Deus, ficava triste. Mas por que o padre fala tudo isso? Eu gosto tanto dele, e o padre lá, todo sermão. E anos nessa história. Até que um dia, depois desses muitos anos, chegou o Emmanuel, o Espírito Emmanuel, e disse, ô Chico, perdemos hoje o nosso benfeitor. E o Chico disse, qual benfeitor, Emmanuel? Ele falou, o padre fulano. E o Chico tomou um susto, o padre fulano, benfeitor? Claro, Chico. Como é que você saberia que é capaz de perdoar, de tolerar, não fora o padre fulano a lhe agredir diariamente? Então entendamos o nosso ofensor como instrumento de prova. Se nós soubermos agir assim, nós estaremos caminhando. Ele, coitado, vai ficar com o seu débito e nós podemos seguir em frente. Como se tudo isso não bastasse, é preciso compreender e considerar a impessoalidade da ofensa. Porque boa parte das agressões não são feitas com a intenção de agredir particularmente aquela pessoa. São feitas, nos agridem, mas como nós somos muito suscetíveis, pensamos assim, ele fez diretamente para mim, eu sei. Dr. Fred Luskin, que é um terapeuta, doutor em psicologia da saúde pela Universidade de Harvard, de Stanford, perdão, ele é dos Estados Unidos, num livro que ele escreveu chamado O Poder do Perdão, ele diz que ele fica muito preocupado com as pessoas que levam tudo muito ao pé da letra. Ele diz, olha, a maior parte das ofensas não são pessoais. E aí ele conta a história de uma sua paciente, chamada Marilyn, uma mulher de 52 anos, com depressão profunda ao longo dos anos. E um dia chega no consultório e fala assim, doutor, eu sei qual é o meu problema. E eu sei a causa do meu problema. Pois não. Ela disse, eu sou filha única. Os meus pais casaram por conveniência. Meu pai era militar. Então, viajando de uma cidade para outra a vida toda. E eu não conseguia nem fazer amigos. Ele estava muito tempo fora de casa. Mas a minha mãe nunca me deu um carinho. Ela nunca teve um amparo, um afago. Ela sempre foi dura comigo. Ela fazia isso propositalmente para me agredir. A mãe tinha 76 anos. Ela 52. E ela ainda aguardava que a mãe mudasse seu comportamento. Ela tinha marido, 2 filhos que a amavam, mas ela não conseguia perceber, ela não conseguia viver esse amor das 3 pessoas que estavam próximas a ela, simplesmente porque estava paralisada, aprisionada numa ofensa que não era pessoal. Porque a questão é que a sua mãe era uma daquelas pessoas com dificuldade de expressar afeto. E analisando sob a óptica espírita, nós podemos ir mais longe. Quem sabe se ela mesma, em outras encarnações, não foi uma das responsáveis por endurecer o coração daquele espírito. E hoje recebia da lei a resposta.
Mas ela estava presa, aprisionada, doente, por causa de uma ofensa impessoal. Consideremos, portanto, a impessoalidade da ofensa. Você fala assim, puxa, eu acho que eu consigo, agora... Mas me diga uma coisa, não teria assim algo assim, que eu possa aplicar logo? Eu quero começar a perdoar de hoje, não tem não assim alguma coisa? Bom, tem. Vamos buscar naquele ensinamento de Jesus, que eu falei agora há pouco, logo no começo. Lembram? Mateus, capítulo 5, versículo 44. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos perseguem e caluniam. Puxa, você diz, amar o inimigo, sei lá, fazer o bem por ele. Então, ora. Orar por ele? Sim. É possível. Ah, não. Como é que eu vou fazer isso? Imagina eu orar. Não tem nem condição. Tem sim. Não, seria até hipocrisia. Imagina. Não é hipocrisia. Hipocrisia é quando nós estamos querendo enganar alguém. Se você está realmente decidido a perdoar, comece a orar. Isso é pragmático. Hoje à noite, você ora. Nem que no começo é difícil. Nem que seja assim, ó. Bem trincado. Senhor, faz alguma coisa por aquele desgraçado. Não tem problema. Não tem problema. Desde que seja de boa vontade. Porque pouco a pouco você vai se habituando. Pouco a pouco você vai se acostumando a orar pelo inimigo. Daqui a pouco você está orando normalmente. E quando isso acontecer, um fluxo fluídico vai chegar até ele. A espiritualidade vai agir, vai amplificar isso. E quem sabe, isso toca o coração do seu inimigo. E quem sabe, ele não volta a ser amigo. Mas, digamos que ele não quer. Digamos que ele não se permite tocar, não tem problema. Você continua. Você começou o processo. Você está planejando mentalmente. Há todo um processo mental para conseguir perdoar, para se libertar completamente da mágoa. Porque é preciso perdoar para não ter mais que perdoar. Puxa, como é essa história? É preciso perdoar para não ter mais que perdoar? Sim. Já perceberam como os espíritos superiores não nos perdoam? Jesus não nos perdoa. Deus não nos perdoa. E não nos perdoam todos simplesmente porque não se sentem agredidos. Para perdoar é preciso sentir-se agredido. Um dia nós chegaremos a esse patamar de amor incondicional, que não nos sentiremos afetados, porque pensaremos, puxa, são tão ignorantes, estão enfermos, estão em processo de tramitação em busca da felicidade, nós não nos sentiremos agredidos. Lembrem Jesus. Naquele dia, ele já vinha de uma noite de maus tratos, de violência, de escárnio. Já recebera chicotadas publicamente. Já havia sido trocado por um criminoso. Teve que conduzir o madeiro infamante subindo o monte da caveira. Foi pregado e alçado na cruz. O seu corpo em chagas. As dores atrozes, porque tinha um corpo como o nosso. Exangue, cansado, exausto, de tanto sangue que havia perdido, estava ali com grandes dificuldades até de pensar. Mas ele lança o seu olhar para a turba aos seus pés, que ainda vociferava.
ainda assacava-lhe impropérios, ria-se da sua desgraça, da sua dor. E ele, do alto da cruz, observando aquele quadro dantesco, volta-se para o alto e simplesmente roga: Senhor, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Observem que Jesus não disse assim: Senhor, eu os estou perdoando pelo mal que me fizeram. Eu os perdoo pela condenação ignóbil. Eu os perdoo pela ignomínia. Eu os perdoo pela violência e pelos maltratos. Mas não, não. Ele ali, olhando todo aquele descalabro, volta-se para o alto e diz: Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. São crianças. São seres tão sem conhecimento. São enfermos. Não sabem o que fazem. E você fala assim: mas ele pediu perdão a Deus. Deus perdoa? Não. Jesus pedia porque ele sabia que a lei de causa e efeito é compulsória. Ele dizia: Senhor, interfere na lei. Não permite que sofram de maneira direta, proporcional ao que fizeram, porque são tão ignorantes, são tão enfermos, são tão crianças. A inclinação para o perdão incondicional é prova de sabedoria. Maturidade intelectual, emocional e espiritual. É o apanágio, a característica das grandes almas e o passaporte para a paz e a saúde integral. Muita paz a todos.